Gate 3, 8, 6, closing now at gate number 9. Cartão de embarque, o podcast de todos os destinos. For the aircraft to gate number 31 immediately. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Cartão de Embarque, que hoje parte à descoberta de um país que é visto como um dos mais misteriosos do mundo. Estamos a falar do Turquemenistão, que hoje faz as honras da casa, um dos tãos da Ásia Central que tem cerca de 6 milhões de habitantes e que faz fronteira com o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Afeganistão e o Irão. Para nos brindar com a habitual hospitalidade desta parte do mundo, contamos com a Aina Anvarovna, que vive na capital, Ashgabat, e trabalha numa empresa de turismo. Quanto à nossa conversa em português, hoje não fazemos as coisas por menos. Só vos digo que os viajantes portugueses em geral estão muitíssimo bem representados. Eles já percorreram mais de 100 países juntos, lançaram 3 livros de viagens e têm um blog. Ele é docente de Física e Química em Guimarães, ela é docente de Geografia, investigadora e líder de viagens na Nomad. Connosco, a Carla Mota e o Rui Pinto, de Viajar Entre Viagens. Eu sou a Carla Mota, sou geógrafa de formação, mas sou exploradora de coração. Adoro viajar, adoro explorar o mundo, adoro abraçá-lo, aí ali às pessoas, adoro percorrer os caminhos do planeta, adoro perder-me, adoro ir. É o verbo que eu mais gosto de conjugar. E o viajar entre viagens, da minha parte, acaba por ser isso, a partilha desta paixão, deste amor pelo planeta, deste amor pelas viagens e esta sede que eu tenho de conhecer o mundo. Acho que ele reflete um bocadinho isso, pelo menos é isso que eu tento passar. O meu nome é Rui Pinto e junto com a Carla, desde que nos conhecemos, a nossa história, digamos assim, mistura-se com as viagens, isto é, desde o primeiro momento nós soubemos que as viagens iam ser parte da nossa história como casal e como viajantes. Depois o blog veio um pouco por acréscimo, no meu caso acho que a motivação, para além daquela primeira motivação de partilhar com os outros ou com os mais chegados o que é que andávamos a fazer, acho que a minha motivação tinha a ver com o gostar muito da história, da religião, da cultura, e o ter que escrever sobre isso fazia com que tivesse que pesquisar mais e aprendia mais. Portanto, acho que passou um bocadinho por aí. Vocês têm mais de cerca de 100 destinos, não é? Segundo vi alguns no vosso blog. Já nem deve estar o número, já deve estar bem acima. Já nos descortinaram aqui um bocadinho com esta apresentação, mas o que é que vocês procuram quando viajam? O que é que está atrás deste desejo de conhecer o mundo? Eu acho que procuramos na base o mesmo, mas de formas diferentes depois no terreno. Eu acho que procuramos os dois aprender, independentemente de onde, para onde vamos ou o que é que vamos fazer. Acho que a aprendizagem é o que está na base das nossas viagens. Nós queremos ir para conhecer. Eu acho que a principal motivação é ver com os próprios olhos, sentir, porque nós conhecemos muitas coisas e sabemos muitas coisas do que lemos, mas não sabemos, que é uma coisa que particularmente me toca, não sabemos o que sentimos quando vemos, ou como é que nos comportamos quando vemos determinadas situações, ou o que é que sentimos quando vemos um lugar. E esse sentimento é aquilo que me atrai na viagem, é eu sentir-me viva, eu sentir os lugares, eu sentir o vento, eu sentir a imensidão do deserto. Não é só ver, é sentir. E é esse sentimento que nos leva a viajar. Isso não quer dizer que também não façamos destinos, às vezes com uma componente muito mais de lazer e de descanso, mas isso é difícil, dizendo a verdade, para nós é difícil, por várias razões. Uma das razões é que, independentemente do destino, há sempre coisas para aprender, sempre coisas para saber, sei lá, por exemplo, as Maldivas, as pessoas associam a um destino de praia, não é? E é. Mas, por exemplo, os portugueses foram os primeiros europeus a chegar às Maldivas, portanto são factos históricos interessantes que se podem aprender mesmo nesse tipo de viagens. E depois, o facto de nós agora, todas as viagens que fazemos, no fundo, também trabalhamos para partilhar isso. Uma viagem nunca é 100% lazer e descanso, ou seja, há sempre uma componente de trabalho associada. E vocês, como também já aqui referiram, nós acompanhamos já há bastante tempo com o blog, também agora com as redes sociais, com vídeos no YouTube, e é muito bom também, não só aquilo que vocês explicam, não é? Nós podermos assimilar a experiência e ganhar conhecimento com isso.
Houve assim, eu sei que isto deve ser uma pergunta extremamente injusta, mas há assim algum destino, houve alguma viagem, alguma experiência que vos tenha marcado particularmente? Acho que uma que nos marcou aos dois particularmente foi a primeira viagem que fizemos juntos para fora do espaço europeu, em que estávamos fora da nossa zona de conforto, que foi a Índia. Aí marcou-nos muito porque nós fomos para lá 2 meses, ainda estávamos juntos já há pouco tempo, ainda é um desafio para toda a gente, para um casal recente ainda muito maior. Acho que é uma viagem que nos marcou mesmo muito. Depois, acho que também a última que fizemos, assim, a última grande, que foi a da volta ao mundo, em que tivemos que ir para casa quando não estava programado, por causa da pandemia, e até hoje ainda não conseguimos lidar muito bem com esta quebra, com este corte que foi ali feito e que ainda estamos a tentar fazer as pazes com as viagens. Eu acrescentava a Rota da Seda, porque nós, lá está, associado a essa tal ideia de aprender, de fazer um determinado percurso com um certo substrato por trás, portanto um motivo para a viagem, digamos assim. Fizemos desde Istambul, na Turquia, até Xi'an, na China, sempre por terra, portanto usando os diferentes transportes públicos, atravessando desertos, atravessando montanhas, atravessando diferentes países, alguns não muito fáceis de viajar, e portanto é uma viagem que nos marcou também. Até então tinha sido a viagem mais exigente, penso eu, que fizemos, mas ao mesmo tempo recompensadora, no sentido em que é muito interessante ver tudo a mudar, isto é, as paisagens, a cultura, as pessoas percorrendo o espaço entre o Ocidente e o Oriente. E nós saímos da Europa, porque a Istambul europeia é uma cidade muito parecida com as cidades da Europa, com as capitais europeias, e depois chegamos à China, que é já no Extremo Oriente, portanto passa-se por quase meio mundo e vê-se muita coisa. Quase como ir retirando camadas, não é? Exato. E acrescentando outras. Exatamente. Olha, e nem de propósito aqui com a Rota da Seda, como é que é a vossa relação? Como é que isto começou com o Turcomenistão? Vocês já estiveram mais do que uma vez, não foi? Sim, nós já estivemos 2 vezes. A primeira vez foi na Rota da Seda, precisamente, para cruzarmos desde Istambul até à China. Nós tínhamos várias opções, porque não existe na realidade uma rota, há várias rotas. Uma delas passava pelo Turcomenistão e na altura, embora não tenha sido a nossa primeira opção, porque nós tínhamos no primeiro desenho da rota, nós tínhamos preferido ir pelo Afeganistão, mas depois não conseguimos visto, nem conseguimos condições de segurança para atravessar o Afeganistão sem voar. Nós acabamos por desistir da ideia, porque fazer a voar não tinha interesse para nós queríamos mesmo fazer por terra, e então surgiu a ideia de ir ao Turcomenistão, que foi a primeira vez que lá estivemos. Da segunda vez foi alguns anos mais tarde. Fizemos, aliás, um tipo de viagem que não estávamos habituados a fazer e até foi essa a razão, uma das principais razões por que o escolhemos fazer, que foi fazer uma viagem de carro, em carro próprio, com um conjunto de amigos, em que fomos de carro desde Portugal até à Mongólia. Chamado Rally Mongol. Exato, chamado Rally Mongol. Portanto, grande parte desse percurso nós já, ou pelo menos os países do qual fazia parte o itinerário, nós já tínhamos passado por eles, incluindo o Turcomenistão. Mas resolvemos fazê-lo porque o Turcomenistão... Queríamos ir lá outra vez. Exato, queríamos ir lá outra vez por duas razões. Uma principal foi porque a única coisa que nós não fizemos na Rota da Seda, que foi um falhanço, digamos assim, da nossa planificação, sim, porque nós planificamos muito a viagem porque queremos ver muita coisa e temos o tempo limitado, ou tínhamos o tempo limitado. Portanto, há um lugar chamado a cratera de Darvaza, no Turcomenistão, e esse lugar nós não conseguimos vê-lo da primeira vez. Portanto, nós queríamos vê-lo mesmo esse lugar. E depois, o Turcomenistão é mesmo daqueles países que, devido à situação política, é tão diferente que o ir lá é já uma experiência cultural. E como é que também, com aquilo que vocês estão a dizer, com aquilo que também li vosso, esta segunda ida ao Turcomenistão, vocês já sabiam mais ou menos o que é que podiam contar, não é? Já sabiam este tipo de experiência mais, fora da caixa, chamamos assim, ou que não encaixa tão bem, nos nossos
estándares ocidentalizados, nem se dos menos ocidentalizados. Sim. O que é que vocês encontraram por lá? Corresponde àquela imagem que nós temos de um país misterioso, fechado, uma coisa. Como é que é depois lá, de facto, no real, não é? Visitar este país? Eu acho que ele é um bocadinho esquizofrénico, por assim dizer. Eu acho que ele é aquilo que nós imaginamos, nem assim mais nem menos, ou seja, é realmente um país diferente, é um país fechado, a população é muito difícil contactar com ela, porque é uma população que vive normalmente muito dentro de quatro paredes, tem uma vida muito dentro de casa, vê-se muito pouca gente nas ruas, aliás, é um contraste tremendo para quem vem dos países à volta, sei lá, quem vem do Irão, nós vinhamos do Irão das duas vezes, é a vida das ruas para a vida dentro de casa, é um contraste imenso, acho que vive-se mesmo muito, muito dentro de casa. Mas depois tivemos uma experiência giríssima desta segunda vez, que não tivemos da primeira, que é as pessoas abrirem-nos a porta de casa. E aí nós entramos num outro Turcomenistão, não é? Que é um Turcomenistão que se calhar nós, viajantes, também temos dificuldades de ver, mesmo quando viajamos de forma independente e mesmo quando estamos abertos, porque nós podemos estar abertos a experiências, mas alguém tem que nos convidar, nós não nos vamos intrometer dentro de casa de alguém, não é? E nessa viagem do Rally Mongol foi muito engraçado, porque como nós queríamos ir a Darvaza fica no meio do deserto de Karakul, acho que é assim que se chama, e para lá chegar nós tínhamos que atravessar uma estrada interminável, até que atravessava o deserto, e não havia sombras em lado nenhum, e nós queríamos parar para comer, e entretanto arranjamos uma povoação muito pequenina, que tinha meia dúzia de casas, e nós paramos nessa povoação e havia tipo um telheiro de uma casa que tinha tipo um terraço na frente com o aspecto de quem estava abandonado, e nós paramos o carro e tiramos as coisas para comer, que nós tínhamos comida que tínhamos comprado nos mercados, e preparamos ali a nossa comida, mas estava um calor abrasador, eu não sei, mas aquilo deviam estar mais de 40 graus, muito mais de 40 graus, eu sei que eu estava a derreter à sombra, e de repente surge uma senhora do nada, não era daquela casa, era mesmo nós vimos lá assim, parecia o Far West, assim, no meio do pó e daquelas coisas, e vem-nos convidar para nós entrarmos na casa dela. E eles não falavam inglês, nem nós falávamos, eles só falavam turcomeno e russo, e nós não falávamos nada disso, e nós entramos, agradecemos, porque ela tinha ar-condicionado e nós refastelámos-nos ali, aliás só tinha ar-condicionado, não tinha mesas, nem cadeiras, nem nada, só tinha ar-condicionado, nós sentamos-nos no chão, respiramos, conseguimos relaxar, ofereceu-nos um chá, e depois nós éramos 5, eram quatro homens e eu era a única mulher, e eu senti mesmo que aquela abertura de portas era um privilégio, porque a senhora estava sozinha com 2 ou 3 filhas, todas meninas, e ela abriu-nos a porta, 5 marmanjões, 4 deles homens, e eu senti mesmo que aquilo era um privilégio, que eu, para além de beber o chá, nós tínhamos que beber o momento, porque era mesmo algo que era a segunda vez que lá estávamos e nunca tínhamos conseguido entrar assim naquele meio. Não, mas eu aqui tenho que discordar. Sim? Não, discordar do início que tu disseste. Ou seja, tu disseste que o Turcomenistão é mais ou menos como aquilo que nós imaginamos, e eu acho que não. É muito difícil, para quem nunca lá esteve, é muito difícil imaginar o que é o Turcomenistão. É daqueles países que eu classificaria como verdadeiramente exótico, do nosso ponto de vista. Portanto, é um país que começa logo pela paisagem, é um país completamente desértico, portanto, em grande parte ocupado por um dos desertos mais quentes do mundo. Depois tem particularidades deliciosas, sei lá, por exemplo, nós vamos pela estrada e nas margens da estrada estão a pastar camelos, como cá pastam as vacas quando vamos ao Gerês ou no Alentejo, portanto lá são camelos. O facto do país ter pouquíssimas infraestruturas, isto é, existem meia dúzia de cidades onde as pessoas se concentram e depois o país é muito vazio de pessoas e de estruturas, ou seja, é a mesma coisa que nós sairmos do Porto e entre o Porto e Lisboa não haver absolutamente nada além de areia e pedras. Portanto, é uma coisa que nós não estamos habituados e, portanto, só isso faz com que seja muito para além daquilo que a pessoa possa imaginar antes de ir para lá.
Uma realidade difícil de imaginar e que já percebemos que é bem propícia a aventuras que marcam a viagem e a vida de quem por ali passa. Para quem se interessa sobre o assunto e sobre a região, só posso lembrar que o Rui e a Carla chegaram mesmo a lançar um livro que se chama Viagem pela Rota da Seda. É um livro de crónicas que vai ao encontro de algumas das coisas que já aqui tivemos a oportunidade de falar. Agora é a vez da Aina se juntar à conversa. Como já vos disse, ela trabalha na área do turismo no Turcomenistão, mas também noutros pontos da Ásia Central. Ela vai começar por nos fazer um retrato da situação difícil que o país vive atualmente. Hello, everybody. My name is Aina. I'm a tour operator and guide in Turkmenistan. I associate myself that I'm a brand manager in tourism field, and because I want to show the world how beautiful my country is. I'm a founder of travel company and travel brand Moon Motion that organizing tours and expeditions trips in Central Asia and Turkmenistan. That's a little bit about myself, yes. And I want to tell about several main places of my country, like Darvaza, Ashgabat, maybe Ancient Merv, and etc. Like this, yes. Welcome to our podcast. So, Okay. and where do you Yes. live? I live in Ashgabat at the moment, and I'm traveling. Yes. Do you feel that things are now starting to be back to normality? Or how is the situation right now? Right now, situation in my country, country is closed. Yes, we don't have tourists. We don't have collaboration for our partners. It's very hard and difficult, terrible. I don't know. But we have tours to our local people and to our local bloggers. Yes, and we want. Right now, I have a collaboration, I have partnership with my colleagues from BBC News, and we want share the about 2 minutes or 3 minutes rolling about my country. We are. And it's a very good thing for travel to Turkmenistan and and the European countries. I think will know about my country, something maybe special, and they want to travel to my country. Yes. And there are some facts. It's very dramatically, yes, but I will want to say it. Over the years, our country it's not sustainable, and local people are not in a good situation, like because there are many problems, there are many aspects for about the life, and but the local people are very friendly and welcoming. In recent years, official propaganda quite clearly focuses on the exclusivity of the Turkmen people and the greatness of its leader. Therefore, cases of xenophobia are still sometimes encountered in local life, yes. But however, they are quite rare and refer mainly to representatives of the generation of 19th. But our situation in the country very terrible, hungry people, I don't know. Apesar da situação difícil, a Aina é uma turcomena com muito orgulho no seu país. Foi por isso que quis partilhar connosco uma série de curiosidades sobre as suas gentes e as suas tradições. Ora, ouçam. I want to tell
some facts about my country, about my Turkmenistan. Turkmenistan is a neutral state that does not take part in wars and does not belong to any military bloc. It's a first fact. Second, this country ranks fourth among the states of the planet in terms of natural gas resources and had the second richest deposit of blue fuel on Earth. Continue that Turkmens are considered the ancestors of all Turkish peoples. Okay, Turkmen brides wear more silver jewelry to their wedding than any other or people or from the world on the planet. In Turkmenistan, their bread and salt are considered sacred foods that should not be thrown away, much less stepped on. If a Turkmen sees a piece of bread on the road that someone has dropped, he will purposely stop the car, get out and pick it up. Yes, it's me too. Yes, because the bread and is because our mentality or I don't know, it's a nature of Turkmen. I don't know, but the bread is for us is a sacred. A woman often wear long silk dresses. And striped hair and pants. Women hiding their hair under light scarves and head scarves and yes, hand scarves. This is really typical, right? Yes, this is very typical. The students wear only red dresses. Only red dresses, and the school children only wear the green long dresses. Yes, such clothes are simple, comfortable in the hot and dry local climate, I think. About the Turkmen briding. Yes. The celebration of local wedding is one of the most important events in the life of the Turkmen, and not only of the bride and groom themselves, but of the entire community. There is 5 most large tribes in our country. It's Ersari, Tekke, Yomut, Sarık. I want to tell about the carpet weaving in Turkmenistan. It's the most famous February, yes. And it seems thing. to be so beautiful. Yes, carpets, Turkmen carpets is, yes, very beautiful and exciting. Carpet weaving is another of the ancient traditions of our country and a symbol of Turkmen people. For a nomadic Turkmen, carpet has always been the only piece of furniture. Easily transportable and warm carpets were used to cover the yurts, flooring and bedding. Yes, at the same time, their graceful and intricate pattern, which is different for each ethnic group, with both the hallmark of family and the decoration of the dwelling. Yes, jewelry also has a status, a symbolic status. Indicating the age, marital and tribal status, like this, yes. Social status and wealth of their owners. The works of Turkmen masters of the past have survived to this day, and our family
carefully passed down from generation to generation. I have a collection, maybe a very huge collection from my grandmother, only silver collection I have. Um Estado neutro que não se envolve em conflitos bélicos, começou por lembrar a Aina, e sabendo como funcionam os interesses das grandes potências, acho que é de salientar, ou melhor dizendo, alertar, que o Turcomenistão tem nada mais nada menos do que a 4ª maior reserva de gás natural do mundo. Bom, como também lembrou a nossa convidada, os turcomenos consideram-se como antepassados dos povos turcos. Aos dias de hoje existem 5 tribos principais. A Aina pertence à tribo Ersari, uma tribo bastante antiga e que parece remontar a Oruzcan, que está na origem do sistema de clãs usado pelos turcomenos e também pelos otomanos. É quase impossível resumir tantos traços culturais tão singulares, mas não deixo de destacar a tapeçaria e a joalharia. E relembro ainda que neste país o pão e o sal são sagrados. Moonmotion é a agência de viagens da Aina, por isso se quiserem saber mais, por que não entrar em contacto através das redes sociais? A conversa segue para já em português, até porque queremos saber como é que a Carla e o Rui acabaram por chegar à cratera de Darvaza. Foi extraordinário. Acho que da primeira vez eu queria ir lá porque aquilo é um lugar único. Da segunda eu já queria ir lá porque não tinha conseguido ir da primeira. Mas antes de explicares o que é Darvaza, convém saber que o Turcomenistão é um dos países que tem maiores reservas mundiais de gás natural. Ou seja, basicamente eles estão sobre enormes reservas de gás natural e isso é que explica um pouco o que é Darvaza. Sim, sim. Pronto, mas então nós queríamos ir efetivamente lá, que é um lugar alucinante. Eu acho que como o Turcomenistão todo, ele também é um bocado alucinante, porque o Turcomenistão são, como o Rui estava a dizer, meia dúzia de povoações, de cidades, de grandes cidades, que são megalópolis quase, não é? No sentido em que no meio do deserto aquilo, apesar de não ser coisas gigantescas, são efetivamente grandes, porque estão no meio do deserto. São prédios e prédios e prédios, é uma versão mais pequena do Dubai, é tudo muito urbano. E depois, no meio do deserto, existem umas crateras de gás que estão a céu aberto e que estão a emitir gás para a atmosfera. A maior parte delas, porque nós temos ideia que só existe aquela cratera de Darvaza que está a arder, mas existem várias crateras naquela região de Darvaza, e uma delas efetivamente está a arder há décadas, de dia e de noite. Calhar o Rui falava um bocadinho sobre isso, que eu acho que é bastante interessante. Deixa-me só complementar então essa informação, que é, as crateras não são naturais. Portanto, as crateras foram feitas em prospecção das tais reservas de gás natural, foram feitas, se não me engano, nos anos 70 e, entretanto, nessa altura eles, portanto, encontraram vestígios de gases que eles consideraram que eram perigosos para as populações, inclusive nas redondezas. Então, tiveram a brilhante ideia de pôr fogo. Exato. Ou seja, de pôr aquilo a arder, porque pensaram, isto vai arder, vai esgotar a reserva de gás e depois, passado algum tempo, isto deixa de arder. Conclusão, ainda hoje, passado 50 anos, praticamente, continua a arder. Ou seja, a quantidade de gás é de tal forma que, portanto, a cratera não é propriamente uma enorme chama, portanto, são chamas localizadas em diferentes pontos da cratera. A cratera tem um diâmetro bastante considerável, sei lá, 100 metros, talvez mais, um diâmetro talvez mais de 100 metros, mais, para aí 200 metros, e, portanto, no fundo, há diferentes focos localizados de libertação do tal gás e que está a arder. O calor é tanto que nós não conseguimos aproximar-nos muito da extremidade, dá para ver parte da cratera, mas realmente não se consegue estar ali de tal forma que dá para espreitar, mas incomoda. Exato, é uma fonte muito... Fala-se em gases de efeito de estufa. É impressionante e pronto, depois terem a ideia de pegar fogo, não é? De meter a queimar, que é... Vamos ver como é que vai, terminar. Claramente. Claramente. Olha, e além de Darvaza, que outros pontos é que vocês gostavam de destacar no Turcomenistão? Eu acho que é interessante a experiência de ir lá. Acho que é um país muito interessante de conhecer, até para conhecer esta realidade do que é viver num país fechado, de um país formatado, até mais do que fechado, formatado. Depois eu acho que é provavelmente o que nós temos no planeta Terra mais parecido com o que seria a União Soviética antes da queda do Muro de Berlim. Porque eles vivem ainda numa herança soviética.
os edifícios são soviéticos. Quando estávamos, nós, da primeira vez que lá estivemos, nós brincávamos muito com isso nas ruas. Nós andávamos nas ruas da cidade, Ashgabat, do Meri, e parece que estávamos naquele clipe do George Michael, do Nikita, não, do Elton John, do Nikita, com os soldados na Praça Vermelha. Porque é mesmo assim. Ainda se sente muito. Sente-se muito, está cheio de militares jovens na rua, que parecem do século passado, nitidamente, assim, em termos de vestimenta, e essa experiência acho muito interessante, com aquelas avenidas muito largas e os edifícios muito soviéticos. Acho que isso marca muito o que é o Turcomenistão. E depois há uma cidade que é importantíssima, que foi importantíssima na Rota da Seda, que é Mervo, que não tem muito para ver, porque efetivamente foi toda destruída pelos mongóis, por Gengis Khan, portanto, por uma série deles, mas que tem algumas ruínas, mas que teve uma importância gigantesca e que ao mesmo tempo nos permite levar para um sítio no meio do deserto, ver algumas coisas que ainda existem, poucas, mas algumas coisas que ainda existem, mas que nos permite refletir muito sobre o que são as grandes metrópoles hoje e o que elas virão a ser daqui por 500 anos, não é? Porque esta também seria uma grande metrópole há 500 anos atrás. Eu se calhar acrescentava só em relação a Ashgabat e ao Turcomenistão, que o tal... Um dos fatores do tal exotismo do Turcomenistão passa um bocado, como a Carla disse, pelo seu regime político e pela forma como ele foi sendo construído. É preciso não esquecer que o Turcomenistão é uma das ex-repúblicas da União Soviética e desde essa altura, portanto à volta de 1991, instalou-se um regime autoritário, portanto com o chefe de governo só mudou uma vez desde então, e são sociedades onde o poder está muito concentrado, portanto o país tem imensos recursos naturais, o poder está muito concentrado. É verdade que a população também tem alguma das vantagens desses recursos, ou seja, por exemplo, no Turcomenistão a população tem direito a gás e eletricidade. Aliás, ele brota da terra. Exato, portanto o gás e a eletricidade são grátis. Penso que mesmo em termos de habitações também acho que há uma... Não sei. Tenho a ideia que também há uma contribuição por parte do Estado, mas na verdade depois a população não tem muito para fazer, porque as próprias infraestruturas do país não são muitas. Mas acho que Ashgabat é muito interessante porque depois acaba por também ser uma capital super exótica, ou seja, está no meio do deserto e depois tem estátuas monumentais, tem chafarizes, lagos artificiais. Há quem diga que o presidente tem uma pista de gelo, portanto, há aquelas coisas completamente fora da caixa, digamos assim, que fazem deste país realmente um caso muito, muito único, quase único no planeta. Era isso também que vos queria perguntar, porque já questionei em relação a esta questão do passado soviético, não é? De ter sido uma república da União Soviética, mas em relação àquilo que se vive aos dias de hoje, a este regime político. Isto também é algo que nós sentimos lá, vocês sentiram lá, sentiram esta coisa do culto da personalidade, talvez até das excentricidades deles. Como é que viveram isto? Como é que olharam para isto? Impressionou-vos? Como é que foi estarem num país... A personalidade sente-se, até nem que a gente ande muito distraído, porque a fotografia dele está em todo lado. E às vezes está em todo lado de forma gigantesca. Nas estações de comboio, por exemplo, a fotografia é uma coisa... ocupa, sei lá, meia fachada da estação, da entrada da estação. Portanto, está este culto da personalidade mesmo. Nas coisas mais exuberantes, como eu para mim achei as estações de comboio o mais exuberante, mas dentro dos hotéis, em qualquer hotel, tem a fotografia. Mas eu acho que isso até a nós, se calhar numa primeira fase choca, mas depois eu acho que até o que choca mais é, pelo menos a mim, se calhar, o que me chocou mais foi eu não ver as pessoas nas ruas e eu não conseguir perceber se é por causa do calor, se é porque não saem porque não têm nada para fazer, ou se está tudo fechado, ou porque têm que trabalhar, ou porque não podem. E a barreira linguística também não ajuda a descobrir as respostas para estas coisas, mas efetivamente
o culto da personalidade é uma coisa que se nota, mas há coisas para as quais também se calhar não temos respostas e que se notam. Eu se calhar acrescentava esta questão do contacto com a população não ser fácil, tem também duas razões importantes que nós ainda não falamos. Uma delas é que, como o regime é como é, o regime não está interessado em que haja um turismo muito significativo no país. Portanto, das 2 vezes que nós lá estivemos, nós tivemos apenas um visto de trânsito, ou seja, nós éramos obrigados a entrar e sair do país em 5 dias no máximo e em pontos já previamente determinados, assim como as datas, ou seja, quando tiramos o visto, a data de entrada já estava determinada, se nós entrássemos 1 ou 2 dias depois, já estava a contar. Depois, a verdade é que nós, de ambas as vezes que estivemos no Turcomenistão, era agosto. A pior altura, provavelmente, para se viajar no Turcomenistão. Portanto, um calor, também diga-se a verdade, é um calor muito seco, não é? Muito seco. Okay. E há pouco falámos também aqui sobre, acho que foi o Rui que referiu aqui a cultura do algodão, não é? O que é que vocês queriam partilhar sobre isso? Depois não desenvolvemos a conversa e não queria mesmo... Porque esta tradição soviética, uma das coisas que também ainda está presente lá, tem a ver com o facto de, durante o regime soviético, na década de 60, esta região da Ásia Central foi escolhida para ser o local de produção do algodão para as repúblicas socialistas soviéticas todas e que depois eles até exportavam algum pelo mundo. E foi essencialmente no Uzbequistão e no Turcomenistão, porque existem lá 2 rios, que é o Amudária e o Sidária, que drenam esta zona do deserto, e eles desviaram a água dos rios para irrigar as plantações de algodão. E no regime soviético, estas plantações de algodão eram nacionais, pertenciam ao Estado, e a população tinha como obrigação, em vez de ter, sei lá, um mês de trabalho, não sei aonde, tinha que trabalhar gratuitamente 1 mês por ano para o Estado nestas plantações de algodão. E essa tradição ainda hoje se mantém, tanto no Turcomenistão como no Uzbequistão. E as populações, então, eu penso que é no mês de outubro, eles requisitam tudo o que é propriedade privada, carros, caminhões, carrinhas de caixa aberta, as pessoas têm que ir trabalhar para as plantações de algodão e depois este algodão continua a ser uma das maiores exportações que eles têm para o estrangeiro. O Turcomenistão parece ser mesmo uma caixinha de surpresas. Além de tudo aquilo que ficámos a saber, gostava que anotássemos a capital Ashgabat, a cratera de Darvaza e Merv, uma importante cidade da Rota da Seda e uma das maiores cidades do mundo no século XII. É património da humanidade, o que ainda nos dá mais um daqueles selos de garantia, como se precisássemos de mais, mas pronto, para visitar o Turcomenistão. No final desta viagem, agradeço à Aina Anvarovna por nos mostrar um lado profundamente rico e menos conhecido da cultura turcmena. Obrigada ainda aos nossos guias, à Carla e ao Rui de Viajar Entre Viagens, que me deixaram com uma perspectiva muito bonita daquilo que fazemos. Afinal, viajar é sentir e aprender. Quanto a nós, até ao próximo destino.